Oi, seja bem-vindo ao canal Gotas de Química. Eu já te convido, se você não é inscrito por aqui, inscreva-se agora, vem aprender Química conosco de graça. Aproveita e nos segue também no Instagram, @Gotas de Química, temos conteúdo exclusivo por lá. Não esqueça de deixar o seu like, é importante para impulsionar o nosso vídeo. O assunto hoje é muito curioso. Eu sou uma pessoa naturalmente desastrada, então derramo qualquer coisa que tiver na minha mão. É muito comum eu derramar, inclusive lá na escola. Uma vez eu já tomei um banho de café, tive que dar aula com a roupa toda molhada. E aí eu fico pensando, será que existe algum líquido que a gente consiga manipular e mesmo que a gente derrame ele não nos molhe? Existe sim. Eu sou a professora Camila Peixoto e te convido a conhecer mais um fato estranho de química, o líquido que não molha. Quando a gente estuda sobre líquidos e as suas propriedades, nós devemos levar em consideração duas forças que atuam ali nas moléculas e nos átomos. Para explicar essas forças, eu vou utilizar aqui a representação do líquido mais famoso do universo, que é a água. Então eu tenho aqui uma representação de uma molécula de água. Eu tenho os hidrogênios na cor branca e o oxigênio na cor vermelha, então H2O. Quando eu tenho várias moléculas de água juntas, como nesse copo aqui, o que vai acontecer? Essas moléculas, elas ficam próximas, elas ficam unidas de alguma forma. E o que une essas moléculas é uma força de atração chamada força de coesão. Agora, quando sem querer eu derramo essa água, eu tomo um banho de chuva, essas moléculas, elas ficam aderidas à minha pele ou à minha roupa e dá aquela sensação de molhado. Essa atração que acontece entre as moléculas de um material e a superfície de um outro material se chama força de adesão. O que vai determinar se um líquido vai molhar ou não a superfície é justamente a disputa entre a força de coesão e a força de adesão. Se a força de coesão, de atração entre as moléculas do líquido for muito maior do que a força de adesão, então esse líquido não irá nos molhar. E é exatamente isso que acontece com o mercúrio. Vamos lembrar que o mercúrio é o único metal encontrado no estado líquido na natureza à temperatura ambiente. Se você prestar atenção aqui nessa imagem, a gente tem o mercúrio derramado numa superfície de vidro. E o que nós percebemos é que não ficou com aquele aspecto molhado. Por quê? Porque as forças de coesão, de atração entre os átomos de mercúrio são tão fortes que impedem que ele se espalhe pelo vidro, dando esse aspecto molhado. Se a gente for pensar microscopicamente, o que a gente veria, né? Que os átomos de mercúrio, eles estão fortemente atraídos entre si e eles não estabelecem ligações com o dióxido de silício que está presente no vidro. Ou seja, a força de coesão é maior do que a força de adesão entre o mercúrio e o vidro. Diferentemente do que acontece quando a gente derrama água sobre o vidro, não é? O que nós vamos observar ali? Que aquele vidro vai ficar com aspecto molhado, justamente porque a força de adesão entre as moléculas de água e o dióxido de silício presente no vidro são muito mais fortes do que as forças de coesão entre as moléculas de água. Agora, se você muda a superfície, a coisa muda de história. É o que acontece quando você pega uma bolinha de mercúrio e coloca em contato, por exemplo, com uma lâmina de ouro. Ela, aos poucos, você vai observando que essa lâmina vai se dissolvendo, vai formando ali uma liga metálica com o mercúrio. Isso é possível porque as forças de adesão entre mercúrio e o ouro são muito mais fortes do que as forças de coesão entre os átomos do mercúrio. E esse é o motivo para o mercúrio ser usado para encontrar ouro no garimpo. Ele é útil para separar o ouro das impurezas. O mercúrio líquido atrai o ouro pulverizado, né, que está ali na lama, e forma com ele uma liga metálica visível, uma espécie de amálgama. E aí eu deixo a pergunta final. Existe ou não existe um líquido que não molha? Isso vai depender da composição química desse líquido e também da composição química da superfície com a qual ele tem contato. No final das contas, o que vai determinar se um líquido vai molhar ou não é quem vai vencer a disputa entre força de coesão e força de adesão.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e eu te vejo no próximo Fato Estranho. Tchau!